Bom dia! Hoje é quinta-feira, 17 de agosto e começa agora mais uma edição do Bom Dia Baixada. Eu sou Natalina Nini e vamos juntos até às 9 horas da manhã. Nesta primeira parte do programa, vamos falar sobre a reforma política. O plenário da Câmara dos Deputados começou a analisar a proposta de emenda constitucional que institui o chamado Distritão para 2018 e a criação do Fundo Público para financiamento de campanhas eleitorais. Para falar do assunto, eu recebo o especialista em marketing político, Iberê Cirne. Iberê, muito bom dia, muito obrigado pela tua participação mais uma vez conosco. É um prazer estar com vocês. Iberê, a discussão começou, mas não terminou e já surgiu agora uma nova possibilidade, na verdade uma velha possibilidade de retomar a questão da doação particular privada por parte de empresas no lugar do fundo público. Estamos discutindo mais do mesmo? Como é que é, hein? Eu estou só estranho chamarem de reforma. Eu acho que é um remendo político. A gente tem brincado que o Congresso Nacional está brincando com calma lá. Primeiro se discute qualquer reforma. Aí alguém diz lá, calma lá, vamos ver se é bom para nós. É o que eles estão fazendo. A reforma que eles estão tentando fazer, que é uma reforma eleitoral, não é uma reforma política. Essa história do Distritão favorece um grupo, as oligarquias que mandam naquela Brasília lá, vai continuar. O fundo é uma excrescência. Pedir 3 bilhões... É 0,5% da receita do governo, não é? 3 bilhões e na outra ponta o presidente está cortando R$10 do salário mínimo. Exatamente. Quer dizer, o que se faz lá em Brasília parece que é um outro país. Aquilo ali eles são abduzidos. Todo político, quando ele é eleito, ele é abduzido para um outro planeta. Por quê? Porque nós estamos discutindo a reforma eleitoral... Para nós é que vamos votar, Exatamente. Nós é que vamos escolher, mas ninguém me perguntou, ninguém perguntou para classe nenhuma, ninguém reuniu. Eles estão olhando o seguinte, como é que eu vou pagar a minha campanha, como é que eu vou ganhar meu dinheirinho aqui? Para quem está em casa entender, o fundão público seria mantido por recursos públicos. Sem dúvida, né? É lógico. E a questão das campanhas, das doações de campanha, a gente já sabe o que deu, né? A gente já tem histórico no nosso país suficiente para saber... Qual é o fim dessa história? O fim é sempre o mesmo, entendeu? Às vezes em barra de ouro, às vezes em diamante, às vezes em conta no exterior. Dinheiro na cueca. É sempre a mesma coisa. Não muda absolutamente nada. Lamentavelmente, vai se fazer um arremedo novamente de eleitoral. Aí fala-se em distritão. O que é o distritão para quem está em casa entender? Então, o distritão é o seguinte, você vai votar, por exemplo, nós aqui em São Paulo, temos direito a 70 deputados federais. Então, o Estado de São Paulo faz a votação, o Estado que passa a ser um distrito, e os mais votados serão eleitos. Isto significa que não acontece, que é o que eles estão vendendo a ideia, não acontece a história do Enéas, do Tiririca. O Enéas, quando foi eleito deputado federal, pelo sistema de proporcionalidade, ele teve direito a 6 cadeiras, o Prona. O último deputado federal que foi chamado no Prona, pela listinha, tinha 370 votos. Veja bem, um deputado federal, 370 votos. E alguns outros deputados, pelo quociente partidário, com 112 mil ficaram fora. Então essa desproporcionalidade, vamos dizer assim, acaba não atendendo todo mundo. Então, na mini-reforma em 2015... introduziu-se que agora o candidato, para ser chamado, tem que ter no mínimo 10% do quociente partidário, senão não vai. Mas isso tudo, agora estão jogando tudo em cima dessa história. Então o distritão o que é? Nós vamos eleger 70 deputados federais, que serão os mais votados. Então não tem negócio de chamar na lista nem nada. Serão os mais votados, mas como que fica a questão do direito respeitado pelo eleitor? Porque o eleitor, quando busca... ir na urna, escolher um candidato, quer dizer, se aquele candidato dele não for... O voto dele vai ser jogado no lixo? A gente pode dizer isso? Com certeza. O distritão que eles estão querendo fazer é isso. Mas alguns partidos já começaram a criar o distritão brasileiro. Distritão meio termo, um semidistritão. Aí eles sentam numa mesa e falam, escuta, mas nós vamos sair prejudicados, porque tem muito voto aí que foi dado para o partido que não vai ser aproveitado.
Então vamos inventar uma coisa no Brasil, criar aí o Distritão Brasileiro. Vamos, assim, elege o Distritão como eles estão querendo e a sobra do partido ainda vai dar algumas cadeiras. Então nós estamos, está se falando muito que isso é fase de transição para que a gente chegue ao distrital misto, que é o que é adotado na Alemanha. Você acha que o Brasil tem condições de chegar ao distrital misto? Condições tem, só que a primeira coisa é desconstitucionalizar o sistema eleitoral. Por quê? Exatamente. Porque a Constituição brasileira estabelece limite de máximo e mínimo de deputados e 3 senadores por estado. Sim. Na Alemanha é diferente. Na Alemanha existe uma flexibilidade no distrital misto da Alemanha. Tanto é que você pode ter no Congresso alemão 580 deputados numa gestão e pode ter 600 no outro. Por quê? Porque eles têm lá o que eles chamam de cadeira bônus. É porque o partido fez mais voto do que o suficiente. Então não tem um limite. Aqui o primeiro passo era pegar a Constituição, tira fora o processo eleitoral, né? E esta coisa, então, vai demorar um pouquinho. Para você ter ideia, o Serra já vendeu a ideia do distrital, é outra coisa. Só para dar um exemplo bem claro, vamos imaginar Santos, que tem aqui 21 vereadores. 21 vereadores. Então nós teríamos que criar, na cidade de Santos, 21 distritos. E cada um dos distritos vai eleger um vereador. Aí você tem, o distrito tem que ser conurbado, obviamente. Sim, claro. E tem que ter um equilíbrio. O Serra, inclusive, na proposta que ele fez ao Senado, não podia ter uma diferença de 5% a mais ou a menos para não desequilibrar. Claro. Então, esse é o distrital puro. Mas aí eu pergunto, vai fazer isso no estado de São Paulo? Pois é. Aí como o indivíduo fala assim, olha, Paulo? eu sou da região metropolitana Exato. da Baixada, mas só que eu tenho muito parente lá em Louveira, como é que faz? Então, a definição do distrito, como nos Estados Unidos no Canadá, alguns estados americanos têm, a cada 2 anos eles fazem uma reavaliação dos distritos que são estabelecidos. Mas a cultura de lá é tão diferente daqui, né, Iberê? Eu acho que não é... A gente teria muita dificuldade, porque, assim, o processo eleitoral no Brasil é hoje um processo eleitoreiro, né? Como é que a gente vai trazer a consciência política que existe em outros países para cá se nós não temos isso no berço? E se nós olharmos o processo proporcional que o Brasil tem, não é de todo ruim. O que nós temos que tomar cuidado é o seguinte, não é a estrutura, não é o sistema, são os operadores do sistema que nós temos que trocar. A qualidade do político que nós temos, lamentavelmente, hoje é assustadora. Tanto é que nós estamos fazendo um programa para discutir assim, olha, eles estão trancados lá em Brasília, Sim. resolvendo a vida deles. Só que eles resolvem a vida deles impactando diretamente na nossa. Com certeza. Né? Nós pagamos a festa, entendeu? Então, esse é o problema. Nós teríamos que mudar, sim, a pleiade, a oferta que nós temos de políticos hoje em dia. E aí, se nós não mudarmos essa coisa, fica difícil qualquer sistema. Você acredita que o Distritão vai ser aprovado? Eu acho que sim. Eu acho que agora não dá para voltar mais. Eles vão pôr o Distritão. Depois, se não der certo, na outra eles remendam, faz outra história. E é fundo ou é doação de campanha? Eles agora estão assim, alguém lá sugeriu doação oculta. Isso é só no Brasil, isso aqui é uma piada. O que é oculta? Não precisa denunciar quem que deu o dinheiro. Aí não, tanto jogaram até ovo quem fez a proposta, ele retirou. Entendeu? Não, então tá bom. Agora eles querem aprovar, além do fundo partidário. Não vamos esquecer que o fundo partidário não acabou. Não acabou, exatamente. O fundo partidário nos leva, do nosso dinheiro, 870 milhões por ano para distribuir aos partidos. Fora o fundo. Agora o fundo, que era 3 bilhões e meio... Caiu para 2. Não. Aí agora querem... Agora eles não querem estabelecer valores. Eles querem que o valor do fundo seja aprovado, que vai ser criado, mas que o valor seja definido no orçamento do ano eleitoral. Ou seja... Eles mesmos, né? Quer dizer, se eles aprovarem 5 bi, a gente vai ter que engolir os 5 bi. Sim, ou não é só engolir, é pagar. É tirar do meu bolso. Entendeu? Por que essa pressa? Por que eles estão com tanta pressa, Iberê? Porque, assim, eu acho que
Primeiro que eles têm um prazo, né? Todas as transformações têm que ser até um ano antes da eleição. E depois a avaliação que se faz assim, é tanta delação, tanta tornozeleira, tanto escândalo, que eles estão tentando arrumar um jeito de se perpetuar no poder. Como? Os que mandam. Tanto é que a rebeldia no Congresso são dos pequenininhos lá que não apitam em nada. Agora, os grandes estão querendo, porque eles têm lá as oligarquias, principalmente da Norte e Nordeste, que representa 33% do eleitorado brasileiro. Então, e quem manda no Brasil, né? Na verdade, são eles lá. Na nossa região, aprovado o Distritão, como é que fica a nossa representatividade? Vamos pensar na cidade de Santos, nós teríamos a dificuldade tanto do deputado federal Beto Mansur e do deputado Squassone. Possivelmente o Papa, que teve uma votação acima de 100 mil, né, poderia estar nessa lista aí, teve uma votação mais expressiva. Mas tem que reeditar isso. Agora, nós corríamos o risco de não termos ninguém, né? Isso é muito ruim, né, para a nossa região. Muito ruim para a cidade e para a região como um todo, porque Santos é a maior cidade da Baixada Santista. Então, mas é que você pega, por exemplo, em outras áreas do interior, existem verdadeiros donos, né? São aqueles que mandam. Santos ainda não tem isso, né? Os a coronéis, região da Baixada, né? São os coronéis não. Aqui nós dividimos um pouco. Agora, em algumas regiões aí, tem aqueles costumeiros, né, que mandam na região. Esses estariam eleitos no Distritão. Perigoso isso, né? Muito. Muito perigoso. Que o país precisa de uma reforma política, isso não se discute, precisa mesmo. Mas o que a gente vê, como a gente disse desde do começo do programa, é que isso é muito mais eleitoreiro, nem eleitoral, eu chamo eleitoreiro mesmo. Quais são os pontos que de fato precisavam ser mudados, mexidos? Tem um monte de coisa aqui que tem que ser discutido. Por exemplo, cláusula de barreira. Foi lá, o Supremo se arrepende até hoje de ele ter barrado isso, né? Nós temos lá as coligações, vamos pensar. Em maioria dos países, em 90% dos países, para cargo do legislativo, é permitida candidatura avulsa, não precisa do partido. Quer dizer, sem tanta coisa que o sistema poderia estar discutindo, envolvendo a sociedade e as entidades como a OAB, como outras tantas aí. Que deveria ser o processo, né? Assim deveria ser o processo. Então, mas eles não estão lá muito, eles estão lá aqui você já viu que a abóbada do Congresso, para mim aquilo ali é uma nave espacial, gente. Eu acho que já fizeram com a cara de uma nave espacial. Não é possível, porque eles estão lá discutindo e nós aqui, olha, há miseravelmente 5 anos, 6 anos, nós não falamos outra coisa a não ser tornozeleira, delação premiada, corrupção, dinheiro não sei aonde, dinheiro lá. Alguém já ouviu nesses últimos 8 anos, alguém está discutindo educação, saúde, habitação, segurança. Não, isso é coisa pequena. Isso é bobagem. Isso é coisa do povo, ele que se lasca. Isso é bobagem. Vamos nos acertar aqui primeiro. Aí você pega e descobre um juiz em Mato Grosso que ganha 500 mil reais por mês. Pois é, né? Aí ninguém sabia. Olha que coisa bonita. Olha, né? Então aí todo mundo aí... Ninguém sabia. A imprensa denuncia e aí, olha, agora cortou, não vai ganhar mais isso aí, né? Por quanto tempo ele ganhou, né? Não, quanto tempo ele não ganhar. Não ganhar, exatamente. Não ganhar deve ser uns 2 meses, depois ele entra, direito adquirido, né? Aquela coisa e vai-se embora. Quais são os próximos passos? Rezar. Eu vou sugerir à população que reze todo dia de manhã para ver se a gente consegue mudar esse clima e mudar um pouco. A população também tem a sua culpa. Quem escolheu esses representantes fomos nós. Então, temos eleições ano que vem, né? Isso. Se nós tivermos juízo, vamos escolher melhor, gente. Vamos procurar pesquisar. Embora eu acho que muitas vezes você escolhe bem, mas quando ele entra naquele baile, ele vai acabar dançando daquele jeito. Mas, de qualquer jeito, temos uma oportunidade de mudar. Vamos começar mudando a qualidade das pessoas que estão lá. E aí eu acho que nós temos, não no meu caso, mas acho que meus netos terão um mundo um pouquinho melhor. Minha filha também, assim eu espero. Iberê, muito obrigada pela tua participação mais uma vez. Um excelente dia. Muito obrigado. O Bom Dia Baixada vai para um rápido intervalo. No próximo bloco vamos falar sobre as profissões do futuro. A gente volta em menos de 3 minutos. Não saia daí.
O Bom Dia Baixada está de volta e a partir de agora vamos falar de mercado de trabalho. Para tratar do tema, o Bom Dia Baixada recebe Cecília Jorge, psicanalista do Instituto Nacional de Excelência Humana. Cecília, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Muito bom dia. Bom dia e obrigada. E também Rita de Cássia Coimbra, gerente do Senac de Santos e de Bertioga. Cássia, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Muito bom Obrigada, bom dia. Ainda não há consenso sobre o número de empregos que serão substituídos por causa da tecnologia. Alguns estudos falam em 7 milhões de substituições de seres humanos por máquinas nos próximos 5 anos. Outros apontam que cerca de 30% das vagas serão tomadas por robôs. Cássia, a grande aposta do século são as profissões voltadas para a tecnologia? Eu entendo que sim. Nós estamos aí rodeados de tecnologia e de necessidade de respostas rápidas. O tempo de resposta está sendo algo bastante consumido, bastante pedido. Então eu entendo que a tecnologia chegou para ficar. O que a gente precisa encontrar é uma definição dessa tecnologia nos ajudar, não só nas respostas rápidas, mas numa tranquilidade maior. Que essas respostas nos deem tempo de sobra para outras coisas, além do trabalho. Hoje, Cissa, quando a gente pensa em futuro, em mercado de trabalho, até pelo cenário que o país está vivendo, as pessoas estão parecem um pouco neuróticas com relação à profissão. Como é que a gente pode lidar com isso de uma maneira mais tranquila, imaginando que a tecnologia é um caminho sem volta? É um caminho sem volta, realmente não tem como voltar mais, né? Só que as pessoas normalmente acabam sofrendo por antecipação, né? E sofrer por antecipação é sofrer à toa, né? O que ela precisa é o quê? Procurar conhecimento, adquirir conhecimento para que ela possa perceber que quanto mais ela ter conhecimento, menos ela vai sofrer. Porque normalmente 95% das pessoas que sofrem por antecipação sofrem à toa. De verdade. É verdade. Somente 5% sofrem, mas 3% a consequência é muito menor do que ela imaginava. Então, 2% sofreram, realmente a consequência foi grande, foi prejudicial talvez para ela, só que os outros sofreram à toa. Se ela se aprimorar, a procurar conhecimento, vai diminuir esse sofrimento. Quando a gente pensa em tecnologia, Cássia, a gente pensa geralmente nas profissões ligadas à tecnologia de informação, só que o mercado e o mundo ainda continuam girando em torno de várias profissões, né? E profissões que estão em transformação, né? Eu acredito que o jornalismo não vai desaparecer, a medicina não vai desaparecer, a odontologia não vai desaparecer, mas agora a gente vai ter que aprender a lidar com essa realidade junto com a tecnologia do nosso lado. Ela vai ser parceira ou ela vai tomar o lugar? Eu entendo a tecnologia como meio, parceira. Ela deve ser uma parceira, né? E dentro da tecnologia estão surgindo possibilidades imensas. Por exemplo, hoje nós temos uma área de jogos que a tecnologia está dominando e que está trabalhando o quê? Raciocínio lógico, não é só o jogo pelo jogo, mas está trabalhando no raciocínio lógico, uma nova forma de matemática, de repente? Uma nova forma de matemática, melhorar o poder de arguição das pessoas, enfim, o posicionamento das pessoas. Então eu entendo que a tecnologia vem para somar nessas questões. Em todas as áreas, ela vem circulando para que isso seja benéfico. Então eu entendo que ela vem somar sim, é uma parceira. Somar a importância de estar bem no mercado de trabalho e escolher certo tem muito a ver com a questão de você entender um novo momento, de você somar e não diminuir, mas também de você se autoconhecer, né, Cissa? Qual que é a importância do autoconhecimento no mercado de trabalho de hoje? Importantíssimo, né? Porque hoje em dia dizem que os maiores especialistas do mundo na área análise comportamental dizem que a importância de não o quanto você se sabe, tem de conhecimento, mas o quanto você se conhece melhor, se relaciona melhor com você e com os outros que estão em sua volta, né? Então, quanto mais você adquire conhecimento para você, nos seus comportamentos, nas suas reações,
melhor será o profissional. E quando a gente fala adquirir conhecimento, não é só a leitura de livros teóricos, né? Eu acho que isso é muito importante ficar claro. Quando a gente fala adquirir conhecimento, é muito mais o conhecimento humano nesse momento, nesse novo cenário, do que aquela coisa que da fórmula pronta. Né? Não é realmente conhecimento de si mesmo, dos seus comportamentos, o que te faz alcançar, ter sucesso na vida, o que está impedindo de você alcançar seus objetivos, porque nós temos comportamentos, isso é diferente de todos, né? Então, porque hoje a gente, os profissionais, né, a Cássia pode falar muito bem, profissional que sabe lidar, estuda muito bem, é muito importante isso a gente encontra aí fora. Muitos profissionais que trabalham em várias áreas, são excelentes numa profissão, só que quando vai lá relacionar, aparece um obstáculo no trabalho, né, ele vai lá e destrói tudo. Né? Não adianta nada o cara se preparar tecnicamente como um jogador e chegar na hora da câmera e chutar a câmera. Então ele não está trabalhado emocionalmente, não tem esse trabalho. Então tem que se conhecer o que impede ele ter sucesso, o que está fazendo com que ele alcance o sucesso da vida dele. O mercado de trabalho hoje busca um profissional com inteligência emocional? Cecília, você disse tudo, é no que eu acredito. Eu entendo que o conhecimento técnico admite o profissional e o relacionamento pode demiti-lo. Então, ou ele aprende, além de lidar com todas essas competências de tecnologia, de mercado rápido, de resposta rápida, ele precisa entender que ele vai relacionar-se com o outro. E o outro também é cheio de sentimentos, o outro é cheio de vontades e ele tem sentimento, tendo sentimento é legítimo tudo que ele sente. Então eu entendo que capacitar o indivíduo para relacionar, para entender as suas próprias vaidades e estar trabalhando, isso é necessário e elementar. Acho que isso é um ponto positivo para o mercado. As empresas, elas enxergam essa nova realidade, quando eu falo enxergam, do ponto de vista de investir para que esse profissional se autoconheça? Ou ainda não? Eu acredito que sim. As empresas estão investindo muito no desenvolvimento de pessoas. De pessoas enquanto pessoas. Exatamente. Mesmo. Porque o conhecimento técnico, você vai, busca, estuda e consegue. Agora, essa essência de conseguir congregar as pessoas, as empresas estão investindo e necessariamente precisam fazer isso. A gente precisa, porque nós vamos trabalhar a expectativa. Cissa, você tem um treinamento, eu posso chamar assim, né? Pode, é um treinamento mesmo. Um treinamento que é o PNL, né? Que é... Eu vou resumir, se eu errar em algum momento da definição, você me corrija, mas antes de mais nada, um treinamento de autoconhecimento, onde a pessoa pode fazer uma imersão dentro de si mesma e descobrir quais são o que é chamado de crença limitante, que te impede de ir além. Sim. Como colocar isso dentro do mercado de trabalho, que é competitivo? Muito competitivo, né? Bom, primeiro existe o treinamento, sim, são 34 horas de treinamento, onde a pessoa fica com imersão mesmo. 34 horas ela vai ter o espelho da vida dela, ela vai se ver. Porque muitas vezes nós temos comportamentos, o outro fala, mas você não se percebe. Não, imagine, não sou assim. Ele não aceita, primeiro que não aceita uma parte que pode ser, no caso dele, um negativismo. Mas existe sim essa parte de você lidar com esses comportamentos. Como colocar isso no mercado de trabalho? As empresas hoje em dia estão realmente procurando isso, tanto que o RH, eles primeiro fazem o quê? Dinâmicas, para perceber como que ele se relaciona com o outro, que não adianta ter só um currículo. Então, ele tem que primeiro se aprimorar, se conhecer um pouco mais para que ele possa entrar no mercado de trabalho, que é o diferencial hoje em dia de profissional, né? É se conhecer de verdade. A gente pode dizer que o atual mercado busca gestores de pessoas o tempo todo? Eu entendo que sim. E na oferta da nossa programação, percebo que isso é bastante validado, porque se busca muito relacionamento interpessoal, gestão de conflitos, o mercado mais tenso, como é que eu trabalho, como é que eu me comporto, o que a minha atitude pode influenciar na atitude do outro, né? O comportamento que gera comportamento. Então, esta percepção do mercado, ela é notória, eu tenho percebido constantemente. Né? O tempo que eu estou na área educacional, tenho percebido muito isso. E estando na área educacional, você percebe essa mudança de comportamento do mercado? E como é que você enxerga as pessoas que fazem parte desse mercado? Os profissionais, eles estão conscientes da necessidade de se autoconhecer? Ou ainda não? Se não estão correndo atrás para estar, porque está muito latente essa questão. Então, ou eu me desenvolvo, ou o meu espaço fica muito limitado.
Eu preciso ir para um campo onde o meu espectro do conhecimento relacional, ele vai fazer toda a diferença no meu dia a dia. Então, para eu estar convivendo com as pessoas, para eu estar tendo um sucesso profissional, eu preciso ajustar uma série de canais. Então, as pessoas estão buscando muito isso. Porque elas estão tendo devolutivas. Sim. Né? Sim. Tá difícil conviver com você, tá difícil parear algo contigo, eu preciso que seja diferente. E para a gente ir para um objetivo comum, eu preciso alinhar. E para eu alinhar, eu preciso ouvir o outro. A minha escuta não pode ser tão seletiva assim, eu preciso estar mais aberto. E eu preciso tomar para mim. É a única forma de eu resolver algo, é tomando para mim. Assim, eu tomo e aí eu consigo... Sou capaz de olhar para o próximo e de me ver, inclusive, que é aquilo que você fala do espelho, né? Se enxergar. De se enxergar. Se enxergar é difícil, Cissa? Para algumas pessoas são. É bem difícil, bem difícil. E como que a gente consegue convencê-las da necessidade? É mostrando o resultado, né, da vida dela. Esse resultado para você tá bom? É o que você esperava na sua vida? Não está bom. Então, o que você vai fazer para melhorar isso, né? Então, tem que corrigir. E as pessoas normalmente colocam um erro no outro, né? Sim. Nunca. É o hábito. É o hábito. É o outro, a culpa é do outro, a culpa é do governo. Eu não tenho sucesso porque é o governo, eu não tenho sucesso porque é a minha família, eu não tenho sucesso porque é o meu trabalho. Se eu ganhasse mais, se eu tivesse uma mesa mais bonita. Coloca sempre a culpa no outro, sendo que a culpa é dele. A partir do momento que ele pegar essa culpa para ele, da falta do sucesso, ele tem nas mãos a possibilidade de mudar isso e corrigir. Isso é bacana. Quando você começou esse treinamento, você imaginou que ele fosse ter a adesão que tem hoje? Não, sinceramente não, porque ele está correndo tá muito rápido isso, essa mudança está acontecendo muito rápido. Você percebe que as pessoas estão em busca? Muito em busca muito disso, cresceu assim demais, isso é muito bom, né, pelo resultado do trabalho e porque as pessoas estão procurando isso, há essa necessidade disso, porque hoje as empresas não querem bons profissionais mais, está cheio de bons profissionais, eles querem profissionais exemplares, que têm algo a mais. E qual que é a diferença, qual que é a diferença entre bom profissional e profissional exemplar? Quer falar primeiro? Por favor, pode falar. Os bons profissionais são aqueles que fazem o que é para ser feito, apenas. Ponto. Eu trabalho para isso, é isso que eu faço. Os excelentes profissionais, eles fazem algo a mais. Eles, a característica das pessoas de sucesso, fazendo melhor um pouco a cada dia. Não importa o que eu faço, eu vou fazer melhor. É aquele que não vai puxar o tapete do amigo, aquele que não quer ser o líder. Ele é o líder. O líder, ele serve. Ele não fica esperando que alguém sirva a ele. Sim. Então, são pessoas de características diferentes mesmo. São pessoas que as empresas procuram. Sabe lidar com o outro, sabe lidar com as emoções, sabe passar por obstáculos, ser persistente. Então, esses são profissionais. E parece até, imagina, parece até um contrassenso, né? Porque quando a gente fala que as profissões do futuro são as profissões da tecnologia, a tecnologia é uma coisa meio fria, né? E a gente tem que aprender a lidar com essa questão da rapidez da informação, da rapidez da transformação do mercado, mas não de uma maneira fria, né? Mas na verdade também tem a tecnologia humana, né? Que a gente tem que, no comportamento humano, a gente tem que estar atento a isso, né? O Henry Ford já dizia um pouco, complementando o que a Cecília disse, há muito tempo atrás, que existem dois tipos de pessoas que não interessam para ele, né? Não interessavam para ele na empresa dele. Aquelas que só faziam o que ele mandava e aquelas que não faziam o que ele mandava. Então eu entendo que toda essa abertura de campo, essa necessidade de saber, olha, onde é que eu quero chegar, por que eu quero chegar e eu quero levar alguém comigo. Então eu entendo, quando você pergunta da própria tecnologia, a tecnologia pode favorecer isso. Por quê? Porque você pode disseminar uma informação, um conceito, um pensamento... Tão rápido, né? Rapidamente. Né? De uma forma muito rápida. As redes sociais estão aí, que é pura tecnologia, para criar imagens suas. Cecília fala com muito maior propriedade do que eu em relação a isso, mas quando você posta algo na rede social, você precisa entender que você está postando a tua história. Exatamente. Que leitura você quer que o outro faça de você? Na minha concepção educacional, não existe o certo ou o errado, existe a consequência. A partir do momento que você coloca, exato, que você propaga, o outro vai te ler. Sim, sim. Assim como tua filha te lê, como meus filhos me leem, como teus filhos te leem. Enfim, é aquilo que a gente deseja passar para o outro.
Então, quando a gente fala em formação, em preparação, qualquer que seja o nosso curso ou a nossa entrega, ela tem que estar baseada numa intenção de formação de um ser integral. O ser não é só técnico, o ser não é só pessoa. O mercado não quer só isso, ou só uma coisa, ou só outra, né? Não, excelência. Cecília também trouxe com muita propriedade quando ela diz produto e pessoas, todas são boas, estão aí, são boas. Sim. Agora, quem é que compõe? Eu acho que o exemplo é esse. Onde eu componho dentro daquela empresa? Eu preciso conhecer, preciso entrar nessa empresa, preciso saber qual é a missão para eu vivê-la. Eu acho que a resposta é assim, o que eu estou construindo hoje, né? Dentro do seu ambiente de trabalho, dentro da sua casa. E eu acredito também, e eu queria saber se essa é uma percepção só minha ou se vocês compartilham disso. O mercado de trabalho, apesar de estar cada vez mais competitivo, cada vez mais rápido, ele também hoje busca atrelar a necessidade com a qualidade de vida, né? Hoje os profissionais, diferente de alguns anos atrás, onde a gente via muitos workaholics, e eu me coloco neste segmento, neste perfil, antigamente as pessoas viviam para o trabalho, né? Sem se preocupar que a vida estava passando. Hoje o mercado de trabalho enxerga a necessidade de se preservar a qualidade de vida daquele colaborador? Eu entendo que sim, existem programas de qualidade de vida para fazer a pessoa resgatar o eu dela também, né? Eu entendo que existe o momento empresa e existe o momento pessoa, e que nós vivemos papéis, e esses papéis precisam ser desenvolvidos e desempenhados com muita energia positiva. Se nós ficarmos muito num canto, o outro, algo vai ficar deficitário. Então a gente precisa trabalhar e tentar essa emoção. Eu entendo que para a gente conseguir ter este resultado, nós precisamos entender qual é a nossa missão, qual é o nosso valor primeiro e para quem eu estou entregando. Isso é fundamental, né, Cícera? Totalmente fundamental. Está alinhado com a missão da empresa, com os seus valores da empresa, é bem bacana, porque ele vai crescer junto com a empresa. Mas ele sabe o dele? O que é importante para ele? Qual é a escala de valores dele importante? É essencial se conhecer um pouco mais. E abrimos a última etapa do nosso programa falando de natação. A ausência nas disputas do troféu José Finkel valeu a pena para Ana Marcela Cunha. A atleta da Unisanta falou pela primeira vez sobre as 3 medalhas conquistadas no Mundial de Esportes Aquáticos de Budapeste, na Hungria, e também sobre a vitória na 5ª etapa da Copa do Mundo de Maratonas Quebec, no Canadá. Prêmios das últimas conquistas. Felicidade e sentimento de dever cumprido. E é para ter orgulho mesmo. Em apenas um mês, Ana Marcela conseguiu 5 medalhas em competições mundiais. Uma de ouro, que garantiu o tricampeonato na prova de 25 quilômetros, e 2 de bronze, nas disputas de 5 e 10 quilômetros no Mundial de Esportes Aquáticos de Budapeste. A competição foi entre os dias 14 e 30 de julho. Foi um resultado bem bom para iniciando um novo ciclo, né? Pensando já em Tóquio 2020. A atleta da Unisanta não teve tempo nem para comemorar as novas conquistas. Nada de descanso. Da Hungria, Ana Marcela seguiu para o Canadá. E na América do Norte, outra grande vitória. A primeira colocação na 5ª etapa da Copa do Mundo de Maratonas Aquáticas em Quebec. A supercampeã passou a ser a maior vencedora de etapas do circuito. Nós não tivemos nenhuma atleta na história de maratonas aquáticas, que não é uma história tão longa, é uma história mais recente nesse esporte mundial, mas nós não tivemos nenhuma nadadora, independente das suas idades, que alcançaram as vitórias e as conquistas e as medalhas da Ana Marcela com apenas 25 anos. A nadadora já pensa nos próximos desafios. São mais 2 anos até o próximo Mundial, que é a seletiva para a Olimpíada. E agora é continuar, no que vem são as etapas de Copa do Mundo. E já pensar no próximo Mundial, né, para já querer um bom resultado de novo. Se continuar nadando desse jeito, só vai ter bom resultado mesmo. Parabéns, Ana Marcela, e parabéns à Unisanta, que é a única universidade do país que investe em natação, como acontece aqui. E voltamos ao nosso tema central,
Profissões do futuro, mercado de trabalho. O Bom Dia Baixada hoje recebe Cecília Jorge, psicanalista do Instituto Nacional de Excelência Humana, e Rita de Cássia Coimbra, gerente do Senac de Santos e Bertioga. Na área da saúde, muito se fala do uso da tecnologia. Temos o exemplo de algumas profissões, como gerente de vida profissional, responsável por analisar e prever quais serão os problemas de saúde enfrentados por determinada pessoa, conseguindo, veja só, inclusive calcular a data da morte do paciente. Designer de bebês, geneticistas capazes de alterar os genes, desenhando seres humanos com as características desejadas pelos pais, e cirurgião de memória, responsável por retirar memórias ruins e ajudar na superação de traumas por meio de cirurgias computadorizadas no cérebro. Ai, a gente pode mesmo pensar nessas pessoas, nessas profissões, Cássia? Pois é muita inovação, né? Eu imagino que nós vamos ter novas profissões, muito novas profissões, a todo instante. Mas ainda é inovador demais, é de vanguarda demais para a gente lê Quando eu li, eu falei, meu Deus, como alguém vai conseguir calcular a data da morte de uma pessoa, né? A questão da genética, a gente já sabe que está muito avançada, né? Desde aí do início da pesquisa com células-tronco, mas a gente imaginar que vão ser produzidos bebezinhos do mesmo jeito, daquela forma que os pais pensam, a gente não pede também, a gente não tem que tomar um pouco de cuidado nessa velocidade aí da tecnologia, da inovação, para não perder o ponto, para não perder a mão? Assim como a sua preocupação, eu acho que também a gente deve se manter assim, antenado, mas com muito, muito zelo, porque nós estamos falando de vidas. Quando nós falamos de vida, a gente precisa ter muito cuidado. Mas eu entendo que vai ter tanta inovação. Por exemplo, nós estamos com a comunidade idosa crescendo, um crescente e com qualidade de vida, o que é muito interessante. Aqui em Santos, aliás, na Baixada Santista como um todo, mas Santos é uma cidade onde os idosos, eles são a grande maioria, né? Um segmento bacana é pensar em trabalhos com idosos, não é? Eu tenho certeza que terão muitas profissões voltadas para isso, né? Nós atuamos com cuidador de idosos, que é uma profissão que o futuro vai precisar. Nós temos uma comunidade aí crescente, uma população que está evoluindo, que a gente quer manter nesta qualidade de vida e produtiva. Sim. Não estamos ficando com velhinhos ali, nós estamos ficando com pessoas produtivas e ainda com uma bagagem que pode nos ajudar. Então são profissões que teremos que investir muito, né? E aí onde é que vem a tecnologia junto com tudo isso? Eu acho que vem para nos ajudar a criar cenários, a criar facilidades, a criar possibilidade dessas pessoas ter mobilidade por onde passarem. Enfim, é criar espaços em que isso possa projetar em qualidade de vida. E não é só em qualidade de vida, mas em bem-estar, né? Qualidade de vida, o item bem-estar, está dentro de qualidade de vida. Como aliar tudo isso? Qualidade de vida, bem-estar, desafio. Loucura, né? Loucura. Mas quanto a pessoa se valorizar, se ela se valorizar, perceber que ela tem conhecimento, que tudo que ela viveu na vida dela são experiências que ela não tem como passar para o outro, mas ela pode dar como exemplo e fazer com que o outro perceba respeitá-lo, né? Porque todos nós, se não passarmos dos 5 minutos, né, do último tempo da nossa vida, nós vamos também envelhecer isso. Sim. Nós vamos envelhecer e pensa, como você quer ser cuidado, né? Como que você quer que o outro cuide de você amanhã? Porque o que você fizer hoje vai ter resultado para amanhã, né? Então, cuide bem do outro, para que você possa amanhã ser bem cuidado também. Eu acho importante isso. Agora, loucura. Você parar para pensar que o formato do mundo hoje, né, e o mundo que a gente pretende deixar para os nossos filhos, se a gente não mudar agora, a gente corre o risco de andar para trás, né, de evoluir, né. E quando a gente fala em evoluir, eu puxo a questão da crença limitante. O que é crença limitante, Cissa, para quem está em casa entender? Bom, primeiro, vamos dividir. Crenças não é religiosidade, daquela parte de religião. Quando nós falamos de crenças aqui, crença é tudo aquilo que você acredita. Qual é a sua verdade?
Isso são suas crenças, que não é a crença dela, não é da Rita, não é a crença de ninguém, são as suas crenças. Então, nós temos crenças limitantes, todos nós temos 2 tipos de crenças, limitantes e possibilitadoras. As possibilitadoras é aquela que você faz, que você acredita no que você é capaz, que você é merecedor. E limitantes são aquelas que te impedem de você conquistar algo na sua vida. Por exemplo, e elas vêm da onde? Da onde surgem essas crenças? Exatamente. Desde a infância. Pessoas de poder pessoal. Quem são essas pessoas? Os pais, professores, médicos, a mídia. Então, essas pessoas têm poder pessoal sobre você. E eles vão colocar crenças. De que você não é capaz. Alguns que você não é capaz. Né? Por exemplo, tem filmes que mostram sobre isso. Não sei se você já viu aquele A Procura da Felicidade. Sim. Tem um trecho dele que é magnífico, mostra bem isso. Onde o pai está indo brincar com o filho de basquete. E o filho, pai, eu vou ser um grande jogador. E o pai fala, não, você vai ser que nem eu. Talvez você vai brincar um pouquinho, mas esquece esse negócio de querer jogar bola o dia inteiro. Você não vai ser um bom jogador. E o menino, nesse exato momento, ele quebra. Ele para de jogar. Aí o pai percebe e fala assim, nossa, filho, nunca deixa ninguém falar para você que você não vai ser capaz. As pessoas fracassam e acham que você também vai fracassar. Então ali é onde ele aprendeu uma crença. Lidar com fracasso é extremamente, saber lidar com fracasso é extremamente importante e evolutivo, né? Sim, com certeza. Saber lidar com os obstáculos, né? Então, essa crença limitante você veio dos seus pais, alguns colocaram. Professor, antigamente, você é burro, você não consegue fazer essa lição. Cada um faz o melhor que pode com os recursos que ela possui naquele momento. Só que se a pessoa acreditar nisso, ele cresce achando que ele é burro. Só que ele não é burro, ele tem capacidade para fazer qualquer coisa, para agir efetivamente. Só que a crença está lá, no inconsciente dele, ele nem lembra de onde ele surgiu essa crença, como ele colocou no inconsciente dele. Então, nós temos sim crenças limitantes. E temos como mudar isso? Ainda bem que temos. Ainda bem que a gente tem como mudar. Temos o caminho e eu acho que o caminho volta para aquilo que a gente começou conversando, que é a questão, mais uma vez, do autoconhecimento. Sim. Vencer as crenças limitantes é fácil? Para algumas pessoas não, para algumas sim. Para mim é muito fácil, porque você, a partir do momento que você começa a querer, eu tenho crenças limitantes, estou aberto para mudá-las, é um grande caminho. Primeiro tem que perceber isso. Tem que querer. Tem que querer mudar, tem que falar, eu quero, isso está me impedindo de ter sucesso. Então, observa seu resultado. Está adequado? Você conquistou o que você deseja? Não. Então tem alguma coisa limitando, impedindo de você conquistar isso. Aí, a partir do momento que você aceitou, tem como mudar. Vem comigo. Vem com a Cissa. Cissa, deixa seu contato, por favor. 981250091, que é o telefone do meu celular direto comigo, ou então um fixo, 3011-9348. Cissa, repete de novo que ela está pedindo, o pessoal da produção está querendo colocar na tela. Fixo 3011-9348. 9348. E o celular 981250091. Então já sabe, pessoal, aqui a gente tem uma psicanalista em excelência em conhecimento humano, porque o conhecimento humano talvez seja o grande desafio do mercado de trabalho deste século. Cássia, muito obrigado pela tua participação. Deixa o endereço também do Senac, por favor, para quem tiver interesse de conhecer os cursos e toda a estrutura que lá é oferecida. Ok, nós estamos bem vizinho aqui da TV, nós estamos na Conselheiro Nébias, 309, aguardando a visita de vocês. Muito obrigado pela participação e pelas informações pertinentes. Eu é que agradeço. O Bom Dia Baixada fica por aqui. Amanhã teremos a nossa tradicional Agenda do Porto. Vamos repercutir o acidente com contêineres e a transferência dos cilindros, além de outros assuntos que movimentam o setor portuário. Não esqueça também de curtir nossa fanpage no Facebook, onde você encontra todos os nossos vídeos, e a nossa página no Instagram e no Twitter. Durante todo o dia você pode ficar bem informado sobre tudo o que acontece na região e no mundo acessando o Santa Portal. Eu volto amanhã, às 8 horas da manhã. Tchau!